Eu sou Cristina Ciola Fonseca, psicóloga, psicanalista, terapeuta quântica. Eu tô vindo hoje falar sobre medo. Eu vou trazer algumas questões emocionais e hoje o assunto é medo. O medo, ele se apresenta em várias áreas da nossa vida. E o medo, ele pode nos impedir de acessar outras experiências mais leves, experiências mais criativas, experiências mais fluídas. O medo, ele está atrelado a muitas questões familiares da nossa própria sociedade, de tudo que a gente assiste, presencia, do que as pessoas falam. O medo, ele está presente, se a gente for olhar, praticamente o tempo todo. O tempo todo alguém está sentindo medo ou falando de medo. Ou de um susto, ou de uma doença, ou de uma guerra, ou de uma violência. Medo de escassez, medo de falhar, medo de não dar conta, medo de não ser bom o suficiente, medo de não ser amado, amada. Então o medo, ele nos acompanha. E esse medo, dependendo do grau que ele vai se manifestando, ele realmente se torna extremamente nocivo. Porque uma dose de medo, ela pode ser até benéfica no sentido de que se eu desenvolver um cuidado, eu posso ter um cuidado para a situação. Então eu não preciso me colocar em risco, eu não preciso passar por situações desnecessárias e o medo ele pode ser um alerta sobre isso, mas a gente pode também trazer essa percepção, esse desenvolvimento de perceber o que é bom e o que não é bom, sem precisar do medo. Então a gente pode fazer uma atualização desse medo, a gente pode tirar o medo, a gente não precisa do medo para aprender a se proteger, a gente não precisa do medo, talvez a gente já precisou. E nós carregamos uma memória ancestral também de medo. Porque lá atrás, nossos antepassados viveram outros medos. Medos, se a gente pegar lá atrás, na origem, medos mais primitivos. E nós trazemos isso no nosso DNA. Nós temos áreas do nosso cérebro que funcionam nesse gatilho de perigo. Então, qualquer situação que a gente entende, né, a nossa mente, o nosso cérebro entende como perigo, a gente entra já em estado de alerta, a gente já produz hormônios de adrenalina, para o corpo já ficar pronto para se a gente precisar sair de uma situação perigosa. E isso vem lá de trás, isso são memórias primitivas, que também nos ajudam, que também pode ser interessante. Mas, se a gente não cuida do medo, ele vai se transformando num vilão na nossa vida. Porque ele vai aumentando. E esse medo se torna paralisante. Eu vou paralisando. Paraliso iniciativa, paraliso criatividade, paraliso coragem. Tenho medo de mudar. Medo de mudança é um medo muito forte na maioria das pessoas. Medo do novo. Muitas vezes a gente se apega a ideias fixas porque a gente aprendeu que assim eu consigo entender o mundo, assim eu consigo controlar a vida. Então o controle, ele é muito diferente de um cuidado. Eu posso cuidar das situações, eu posso cuidar daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou percebendo, daquilo que eu estou vivenciando. Eu cuido para não entrar em situações perigosas, eu cuido para não entrar em situações ruins. Eu cuido de padrões repetitivos, eu posso perceber padrões repetitivos que vêm da minha família, que eu estou repetindo na minha história, no meu casamento ou no meu trabalho, que eu pego padrões de sentimentos iguais, de repente, ou que minha mãe sente, ou meu pai sente, ou minha avó sentia, ou meu avô sentia. Eu posso me identificar com padrões da sociedade e muitas vezes a gente fala, é normal, todo mundo sente. Mas será que é normal? Será que é normal todo mundo sentir medo? Será que é normal todo mundo estar em estado de alerta? Porque o estado de alerta produz hormônio de estresse. E o estresse, ele é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Então, será que é normal? Ou todo mundo se acostumou? Né? O ser humano tem uma capacidade muito grande de adaptação. A gente se adapta ao bom e adapta ao ruim. É um instinto de sobrevivência. O que é também muito interessante, né? Porque a espécie humana vai sobrevivendo. A gente vai sobrevivendo a diversas situações. Mas, quando a gente passa a ter esse conhecimento, esse entendimento, a gente começa a quebrar padrões repetitivos, padrões nocivos, e a gente pode começar a fazer novas escolhas. Mas a gente só pode fazer isso quando a gente olha para o medo. Quando a gente começa a perceber
aonde que o nosso medo está travando a nossa vida? Por que eu sinto tanto medo? Da onde vem esse medo de escassez, medo de faltar dinheiro? Às vezes eu tô trabalhando demais, tô num trabalho que eu não gosto, porque eu tenho medo que se eu sair desse trabalho, eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter recurso. Então a gente vai se desconectando de um fluxo natural, um fluxo que é abundante, que está na vida por conta do medo, porque o medo distorce a nossa percepção. Eu posso ter medo de sair na rua, eu posso ter medo de ser assaltada, eu posso ter medo de que vão passar a perna, eu posso achar que as relações são muito perigosas e eu passo a não confiar nas pessoas. E aí eu começo a viver situações onde isso parece que vai se comprovando. Nossa, tá vendo? Não posso confiar. Olha lá, a pessoa realmente passou a perna. Mas quando a gente tem essas crenças com esses sentimentos, isso gera frequências, isso gera ondas de informações. Nós emitimos ondas de informações. E essas ondas, elas se conectam com ondas da mesma frequência. Então, se eu sinto muito medo, eu vou me conectar com experiências aonde eu vou vivenciar medo. Então, isso vira um ciclo repetitivo. Por isso que é muito importante a gente perceber aonde está o medo. E como é que a gente muda isso? Com terapias, psicoterapia. Então, a psicanálise é um caminho, as terapias quânticas. Quando a gente entra num processo de autoconhecimento e vai buscando ferramentas para transformar isso no nosso interno. Tudo se passa dentro da gente. A gente acha que é fora, a gente acaba colocando, porque eu tô sentindo isso porque fulano falou tal coisa. Isso tá no mundo e eu sinto isso. Em termos é. Mas por que eu tô me conectando com essa experiência? Por que essa experiência tá chegando na minha vida? Mas meu vizinho escutou, o outro também. Porque estamos todos conectados numa mesma frequência. Frequências muito parecidas. Então a gente vive situações muito semelhantes. E aí que a gente vai normalizando, achando que é assim. É assim. A realidade é essa. Não, a realidade não é essa. Tá tudo dentro da gente. Se a gente muda o nosso interno, a gente muda a realidade externa. A gente começa a viver outras situações. Então, se eu tenho uma crença de que vai faltar, eu começo a viver falta. Se eu tenho uma crença de que eu não posso confiar nas pessoas, porque as pessoas, elas traem, eu não vou conseguir estabelecer relações amorosas confiáveis. Eu vou atrair pessoas que vão me trair. Em algum nível eu vou me sentir traída. Algum nível, se eu tenho medo de abandono, em algum nível eu vou me sentir abandonada. E aí só vai reforçar a minha crença de falar, tá vendo? Não dá pra confiar mesmo. E isso é um ciclo repetitivo que pode passar de geração em geração. Então é muito importante a gente olhar para isso. Existem muitas técnicas hoje disponíveis para a gente fazer curas profundas dessas experiências emocionais. E o medo é uma das experiências mais importantes para a gente começar a trabalhar, porque a gente sente medo de quase tudo, absolutamente tudo. Então, quantas coisas na nossa vida vão sendo impedidas de se manifestarem por causa do medo? Porque o medo, ele cria uma névoa onde a gente distorce a percepção, a gente vê tudo distorcido. Imagina você tá andando num lugar que tem uma névoa muito grande e você não enxerga que do outro lado tem vida, tem possibilidades, tem uma cidade, um reino maravilhoso. E você olha e só vê aquela névoa e não vê mais nada. Nada. Esse é o medo. O medo, ele traz essa experiência. Quando a gente tira a névoa, a gente descobre um mundo de possibilidades maravilhoso para a gente poder explorar. Então, eu até vou trazer aqui a referência, é um desenho, mas é um desenho muito interessante que ativa, né, essas memórias primitivas, que chama Croods. Os Croods é uma família que vive na caverna e o pai morre de medo da família sair, ele protege, ele tem um instinto de proteção, porque o medo tem essa função protetiva, mas a gente pode trocar por um cuidado. Nós podemos cuidar, trazer a proteção via cuidado e não via medo, né? Porque o medo, esse pai impedia que a família e ele próprio pudessem viver experiências lindas. A filha queria sair, a filha adolescente, o pai não deixava. E ele instalava muito medo. O irmão, que era mais novo, o filho, né, que seria o filho do meio, ele ficou com muitos medos, porque ele foi absorvendo aquela experiência do pai. E ele estava muito ligado ao pai. Então ele começou a ter medo de tudo. Até que acontece algo na vida que eles são obrigados a sair da caverna.
E aí começa uma jornada linda de descobertas, de superação, de olhar para esses medos e perceber que muitas vezes o medo ele se torna muito maior do que a experiência em si, e que nós temos uma força muito maior que o medo. Só que se o medo está operando, a gente não acessa essa força. Essa força fica muito distante. É como a ideia daquela neblina, daquele fog, que a gente não vê a força, mas a força está lá. A força, esse reino é nosso. Esse reino tá disponível, que é o nosso mundo interno, que é riquíssimo. Mas se eu tô bloqueada, eu não vou acessar esse reino, que é um grande tesouro que nós somos. Mas para isso a gente precisa olhar para várias emoções. E o medo é uma delas. Eu espero que tenha sido útil. Para quem quiser aprofundar, procure mesmo um trabalho de autoconhecimento, mergulhe nisso, em terapias, psicoterapia ou outras terapias que façam sentido, terapias quânticas. A própria constelação familiar também é muito interessante, porque vai olhar para a história familiar e vai começar a trabalhar isso no campo da família, nas estruturas que estão permeando essa família, porque todas as famílias têm memórias, a gente traz memórias, e essas memórias estão, é como se fossem nuvens, né? Uma nuvem que a gente se conecta, elas estão no ar, Então, a gente sente isso, assim como a gente sente o que está na própria sociedade ou o que está no planeta, mas eu não preciso me conectar com essas experiências, eu posso começar a me desligar disso. É possível e é maravilhoso quando a gente começa a trilhar e a fazer esse trabalho. Então é isso, um abraço e até!